nós estaremos falando nesta tarde, tendo em vista essa semana a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, e este então será o nosso tema nesta tarde, a Reforma Protestante. E o que nós iremos procurar fazer nesta noite, ou nesta tarde, é uma breve reflexão sobre um marco da história do cristianismo. Vocês sabem que a Reforma Protestante, ela foi um divisor de águas. A Reforma Protestante, ela, de fato, representou ou representa para a cristandade um marco que você tem que olhar antes, quando você fala sobre a história da igreja, você tem que olhar antes e depois deste acontecimento. O personagem principal, que todos conhecem, todos ouvem falar, todos enaltecem o seu nome, e de fato ele merece todo o crédito, é Martim Lutero, que é o personagem principal. Mas, quando nós observamos a história, nós vamos ver outros tantos personagens também que poderiam ser protagonistas. E são tratados muitas das vezes como coadjuvantes. Mas isso não tira deles a importância e não tira deles o mérito, mesmo porque eles não buscavam isso, assim como Martim Lutero não buscava. Não, isso é só uma questão de enquadramento que os escritores, que os bibliógrafos fazem para pontuarem ali um ponto alto de um acontecimento e, evidentemente, exalta algum nome e, às vezes, outros não são tão lembrados. Mas o fato é, Martim Lutero é um nome de suma importância para a cristandade, assim como os outros que vieram antes deles e os que deram sequência também a esse trabalho, porque Martim Lutero, afinal de contas, não resolveu toda a questão, ele apenas abriu a porta. É o primeiro aqui, né? O último. Tá. Eu vou pedir a ajuda de vocês muito hoje pelo seguinte: eu já estou há 10 dias, mais ou menos, acometido de uma crise muito aguda de alergia, rinite alérgica, e tem hora que a voz some, tem hora que começa uma coriza tremenda. Então eu vou pedir para que vocês leiam bastante, e essa primeira parte eu quero propor para vocês que a gente apenas leiam os dados, né, porque afinal de contas são dados históricos, e no final eu pretendo, se der tempo, deixar aí uns 20, 25 minutos para que a gente possa debater aqui alguns pontos dos quais nós estaremos lendo aqui no decorrer do nosso tempo aqui. O bom seria se pudéssemos aqui analisar os pontos fundamentais das 95 teses elaboradas por Lutero. Não é possível por conta do tempo. Então, quem sabe uma outra época, uma outra ocasião, a gente venha falar sobre isso. Contudo, caso vocês tenham alguma coisa que de fato venha acrescentar em relação às teses, ou qualquer outra que tem relação com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, com John Wilkes, John Hus, que são pessoas que estão diretamente envolvidas com a reforma, vocês podem fazer aqui as colocações, tá certo? Então, quem começará a ler para nós? Se for possível, João, esse cara é bom, antes de falar ele já se posicionou ali. Pode? Por favor. Esta semana, mais precisamente no dia 31 de outubro, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Esse movimento representou a busca por um retorno às raízes da Igreja do Novo Testamento,
pois a igreja havia se secularizado. Até hoje, os cristãos são beneficiados por força dessa reforma ocorrida na Idade Média e que mudou paradigmas na esfera da fé, do conhecimento de Deus e da salvação. Pois bem, eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa ressalva, uma certa reserva e eu não estou questionando aqui quem denominou, mas por se tratar de reforma. O que vocês entendem de reforma? Reforma é algo que já está construído e ao longo do tempo se deteriorou, teve alguns prejuízos e a gente então precisa reorganizar, realocar recursos para restaurar isso. Mas quando nós falamos de reforma, notem que nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele edificou e disse que a porta do inferno não prevaleceria contra ela, né? Então, esse termo reforma, embora ele venha dar uma característica do pensamento e da necessidade que existia naquele tempo, mas, ao meu ver, ela distou um pouco quando se trata da igreja. Porque o que acontece? Os homens se desviaram, a instituição se desviou, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela continuou. Tanto é que surgiram lá Martim Lutero, Zwingli, John Hus, John Wycliffe e logo depois Calvino e tantos outros que não deixaram que essa igreja ruísse totalmente, ou essa instituição ruísse totalmente. Então, o termo reforma, nós vamos continuar usando esse termo por conta dos dados históricos e por conta da denominação que foi assim tratado, por essa denominação, né? Esse termo, melhor dizendo, que se trata esse grande evento, esse grande acontecimento. Quem? A necessidade da reforma da igreja. A igreja nos primeiros séculos. Nos primeiros 3 séculos da era cristã, enquanto a igreja não tinha vínculos com o Estado e mantinha sua independência, foi perseguida, rechaçada e alvo de muitas críticas. Nessa época, ela lutou internamente contra diversas heresias: gnosticismo, maniqueísmo, neoplatonismo, legalismo, equívocos teológicos, crises de autoridade, etc. E externamente pelas constantes perseguições imperiais e de inúmeros grupos de oposições. Foi neste período que sistematizou uma série de doutrinas, e mais precisamente entre 140 e 180 depois de Cristo, que se deu a formação o cânon, ou seja, a constituição do Novo Testamento no que se refere aos 4 evangelhos, não das epístolas. Isto é, pois em 180 depois de Cristo, Irineu, um dos considerados pais da igreja, desenvolve a primeira teoria canônica. Então, a necessidade da reforma da igreja. Nos primeiros 3 séculos, a igreja sofreu os ataques mais ferozes de toda a história. Vocês sabem, vocês conhecem, parte da história, todos nós conhecemos parte da história, que na época do imperador... Como é que fugiu o nome? Não, antes do... o que matava lá, botava os cristãos como tochas. Nero. Vocês conhecem as atrocidades que Nero fazia com os cristãos, né? A ponto de iluminar a cidade à noite, fazendo dos cristãos tochas vivas. Neste primeiro século, 3 séculos, a igreja sofreu como nunca em outro tempo ela sofreu. E isso não só externamente, não só os ataques
do Império Romano e dos grupos de oposições, mas também dentro, internamente, das doutrinas. Ela teve que combater, ela teve que lutar e tentar expurgar todos os ensinamentos contrários ao ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Então foi um período tremendo, mas, por incrível que pareça, é a época que a igreja mais frutificou. É a época que a igreja mais estava alinhada com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É a época em que a igreja não retrocedeu 1 milímetro em sua fé. Aí chegamos, a partir da agora, entramos no 4º século. Nós vamos fazer apenas um pequeno resumo para a gente chegar até por que se deu a reforma, como se deu a reforma. E aqui nós estamos entrando no 4º século, quando Constantino, vocês sabem, aquele imperador que, ao chegar no poder, ele se converte ao cristianismo, né? Em 306 ele chega ao posto, começa a governar todo o Império Romano, e em 303 depois de Cristo, no Edito de Milão, vocês já estudaram isso certamente, só estamos repetindo aqui, ele edita, faz um decreto que os cristãos não poderiam ser mais perseguidos. Ou seja, o Estado agora está sendo benevolente com os cristãos. O Estado agora está reconhecendo o direito da pessoa professar o nome de Cristo. Só que, leiam ali, por favor, esse pedacinho ali. Na medida em que o Estado e a Igreja foram se aproximando, houve mudanças que fizeram com que a Igreja abandonasse a doutrina dos apóstolos. Os ensinos de Jesus e a fé genuína em Deus e no Salvador foram deixados de lado. Olha só, pessoal, enquanto a igreja está sofrendo uma perseguição, ela é firme. A igreja primitiva. Na medida que ela abre a porta, Constantino agora diz: olha, eu também sou crente. Todo o meu império agora, todos os meus oficiais, todos os nobres da minha corte, terão que ser cristãos. Olha que maravilha. Já imaginou se olha, vê se a gente não vê um pouquinho disso hoje, quando a igreja quer buscar o poder no mundo, o poder temporal. Poxa, que bom se elegêssemos um presidente evangélico. Temos que trabalhar para isso. Ou que Deus converta ou que um governante desse se converta ao cristianismo. Poderia ser bom? Poderia. Deus tem os seus planos. Naquele momento não foi. Há um pensamento que eu li recentemente, eu não lembro o autor, mas que ele diz que a igreja, o Estado, quando se aproxima da igreja, é muito bom para o Estado, mas não é bom para a igreja. Nunca foi. Então, esse pensamento que nós temos, que a igreja tem que conseguir galgar posições nos meios, não, nada contra, pessoal, temos que ter representante, são pessoas que estão lá, que são dignas, que representam o povo, mas eu estou dizendo a igreja de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Se ela quiser esse poder temporal, pode acontecer o que aconteceu com a igreja primitiva na época de Constantino. Prossiga a leitura, por favor. Os avanços. Tivemos avanços nesse período inicial de bonança, em que a igreja não era mais perseguida e os seus verdadeiros membros não eram mais mal vistos pela sociedade. Jerônimo completou a tradução da Bíblia para o latim e muitas pessoas passaram a professar a fé cristã. Mas a aproximação entre igreja e Estado cobrou o seu preço. Bispos trocavam acusações para conseguirem um lugar
o lugar do outro. Governantes passaram a ter influência na escolha de líderes cristãos e promoveu-se a adoração a ídolos. Muitos cristãos adotaram uma postura de viver uma vida sem luxo, aplicando-se à castidade e às orações em lugares isolados. Por causa da reforma com que a igreja permitiu-se participar de prazeres mundanos e ter adotado uma visão mais secularizada. Por conta disso, por conta desse casamento da igreja com o Estado, muitos cristãos sinceros não aceitaram isso. E eles não podiam também viver na comunidade por conta do estilo de vida e daquilo que eles professavam e como eles viviam. Eles foram obrigados a viver retirado em grutas, em campos, e nós vamos encontrar alguns grupos, né, alguns até que influenciaram na reforma de Lutero, como os valdeses, né, o grupo fundado por Pedro Valdez, também os anabatistas. Os anabatistas surgiram antes, inclusive depois eles são até bem controversos, que eles acabam sendo desprezados tanto pelo catolicismo, tanto pelos reformadores. Teve uma divergência entre eles, mas esses, antes da reforma, eles também buscavam, ansiavam já uma reforma e viviam reclusos, para tentar não se misturar com aquele casamento, digamos, no mínimo, promíscuo entre a igreja e o Estado. Sim? Eu não sei, para mim, de repente, vou falar algo que você já tinha em mente. Quando as pessoas, e agora, com um decreto do Constantino, né, de modo passaram a ter que ser cristãos, eles vieram para o cristianismo, embora não se converteram, mas por ter acesso ao imperador, por fazer parte da elite, aderiram ao cristianismo, mas não se converteram. Em virtude disso, vieram para o cristianismo sem se converter e trouxeram com eles, Nelson, o seu santinho. Aí, exemplo, do 326, introduziram Maria como mãe de Jesus. E cada um que aderiam ao cristianismo, não se convertendo, trazia as suas mazelas, os seus erros, para dentro da igreja. E isso começou a ter influência. Boa, pastor, muito bom. Eles se tornavam cristãos nominais, né? Eles apenas se tornavam, não, eu aceito ser cristão e tal, mas continuavam fazendo todas as coisas. E a igreja, para não perder as benesses do Estado, a igreja que eu digo, os líderes, eles aceitavam isso. Fazia esse jeitinho brasileiro, talvez tenha começado lá, né? Fazia tipo o jeitinho brasileiro. Não, fica aqui sim, você tem 3 mulheres, pode ficar, você adora o seu ídolo, mas também vem cá, fica aqui, está tranquilo, está de boa, né? E levou a essa situação. A reforma protestante. Foi notório que a igreja daqueles dias precisava de mudanças drásticas, pois não representava mais o verdadeiro evangelho, e sim a busca pelo poder temporal, o domínio das nações e suas riquezas. Seus cultos se tornaram distantes das pessoas, seus ensinos foram corrompidos e suas práticas e doutrinas beiravam o charlatanismo. Como descrita nessa época, a igreja estava realmente distante de sua vocação de agência do reino de Deus. Era necessário que passasse por um movimento de transformação que resgatasse os princípios da igreja primitiva, que valorizasse as escrituras em detrimento da tradição e que se abstivesse da busca pelo poder terreno. Ou seja, a igreja afastou completamente da Bíblia e passou a ser ditada pelas tradições. O que são tradições? Tradições são os escritos,
os mandamentos, as doutrinas criadas pelos líderes da época para que a igreja, para que os fiéis pudessem seguir. A Bíblia passou a ser deixada de lado completamente. Grupos em prol da reforma antes de Lutero. Antes de Martinho Lutero dar início à reforma protestante, houve pessoas e grupos que se expuseram pleiteando uma mudança radical na igreja daquela época. Dentre esses grupos, destacamos os valdenses, liderados por Pedro Valdo, que rejeitou a doutrina do purgatório e ensinou o retorno às Escrituras como modo de vida. Outro nome de destaque foi John Wycliffe, professor de Oxford, que traduziu a Bíblia para o inglês a partir da Vulgata Latina. Ele acreditava que o clero católico não tinha interesse em que a Bíblia fosse lida na língua comum de cada povo. Vejam, Lutero, como nós falamos no início, é o personagem principal. Mas esses caras aí, antes de Lutero, já tinham essas ideias e almejavam isso e reclamavam, né, no bom sentido, para que houvesse uma mudança de rumo da igreja, para que houvesse uma reforma. Lutero eu vejo como um estupim, né? A pólvora está tudo espalhada. Exatamente. Lutero acendeu o estupim e explodiu. Exatamente. Outro nome de destaque é Jerônimo Savonarola, Savonarola, isso. chamado de o precursor da reforma. Foi eloquente pregador, sobre ele escreveu Orlando Sawyer. Abrasando com o fogo do Espírito Santo e servindo à iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção, desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade, com isso formaram em praça pública uma pirâmide de 24 metros de altura, e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Esse Savonarola era um padre em Florença, na Itália, e ele também ardia no seu coração esse desejo de mudança. E ele fez uma coisa, ele conseguiu fazer um movimento tão grande, tão bonito, que as pessoas abandonaram, na cidade onde ele morava, abandonaram as literaturas humanas, as vulgares, máscaras carnavalescas e tudo aquilo que ofendia o culto verdadeiro a Deus, e queimaram em praça pública. As músicas que eram cantadas nas festas, as músicas folclóricas ou as músicas cotidianas, eram trocadas por toda a cidade por hinos ao Senhor. Um pouquinho antes, 2 décadas antes de Lutero afixar as suas teses. E esse homem não pôde prosseguir, porque, como os outros, nós não estamos falando aqui o final dos outros por falta de tempo, mas eu vou dar depois uma fonte para que vocês possam procurar mais detalhadamente e encontrar mais sobre esses personagens que estamos falando aqui. Aí, prosseguindo, tem mais 2 caras aqui que nós precisamos falar deles. Outro nome importante que não pode ser esquecido é João Hus,
que fora fortemente influenciado pelos ensinamentos de John Wycliffe. Ele antecipou várias críticas às doutrinas e à prática da Igreja Católica que ficariam célebres com Lutero. Dentre elas, é interessante destacar sua oposição à venda de indulgências e à riqueza da Igreja, bem como a comunhão ser restrita ao corpo eclesiástico, não sendo oferecido aos demais crentes, principalmente os de origem popular. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, na sua língua Hus é ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. Olha só, esse João Hus, ele, na sua morte, sentenciado pelo Papa a morrer queimado em praça pública, ele profetizou. O nome Hus, lá na língua, parece que é tcheca, né? Eu não sei qual é a língua da República Tcheca, é ganso. E ele disse: vocês estão matando o ganso, mas vai surgir daqui a 100 anos, o cisne, e esse vocês não poderão matar. Ele errou por apenas 2 anos, porque 2 anos depois, 2 anos e alguns meses depois dele proferir essa profecia, Martim Lutero prega, coloca, expõe lá na porta da Catedral de Wittenberg, e as 95 teses, e aí sim está proclamada a reforma a partir deste momento. Vamos falar um pouquinho rapidamente de Lutero. Lutero foi um monge que nasceu na Alemanha em 10 de novembro de 1483. Na infância, foi educado dentro dos padrões cristãos de seu tempo. Na juventude, optou por seguir a carreira monástica e estudou teologia e filosofia. Deparou-se com uma profunda falta de paz em sua vida e, lendo as Escrituras, entendeu que poderia ser salvo de seus pecados e ter a paz com Deus, coisas que poderiam ser feitas apenas pela fé. Lutero era contrário à venda de indulgências, praticada pela Igreja Católica. De acordo com essa prática, bastava pagar à Igreja para ser livrado de seus pecados. A venda de indulgências foi um recurso usado para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Tem alguma semelhança nesse ponto aqui que vocês observaram em algum lugar, ouviram falar assim de relance? Tem alguma coisa? Me parece que na tese de número 50 de Lutero, ele fala: se o Papa soubesse o cuidado ou a voracidade com que os pregadores faziam para retirar dinheiro dos fiéis, ele ia preferir ver a catedral ruída, as cinzas no chão, sem nada, a ser construída com a pele, a carne e os ossos, o sangue dos fiéis. Centralização do poder nas mãos do Papa, assim como a concentração de terras. Descontentamento da nobreza alemã com o poder político da Igreja Católica. Crise institucional e moral pela qual passava a Igreja Católica naquele momento. Em 31 de outubro de 1517, certo de que a Igreja Romana havia se distanciado de seu verdadeiro chamado, Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. Essas teses criticavam a venda de indulgências, questionavam o poder papal e algumas práticas católicas,
além de propor uma ampla reforma religiosa. Estas teses circularam pela Alemanha, conquistando principalmente a simpatia de nobres, príncipes e senhores feudais. Em 1520, o Papa Leão X exigiu a retratação de Lutero. Este não só retratou, como queimou em praça pública o documento papal. Foi excomungado e considerado herege. Protegido pelo príncipe da Saxônia, se refugiou do castelo de Antburg. Neste local, passou a traduzir a Bíblia para a língua alemã. Aqui, pessoal, tem um errozinho de digitação, tá? Não só não se retratou, né? Ele não se retratou. Desculpe aí o erro. Vamos lá? Lutero casou-se com Catarina Bora, uma ex-freira, com quem teve seus filhos. Escreveu hinos e traduziu a Bíblia para o alemão. O hino, o mais famoso, Castelo Forte, foi composto por volta de 1521, por ocasião de sua convocação para a dieta de Worms. O quê? Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521, e, dentre outros assuntos, tratava da polêmica em torno dos ensinos do reformador. O hino mais famoso dele. Quem sabe aqui? Tem uma pessoinha aqui, exatamente, que eu ia falar. A Joana sabe esse hino. É o hino mais famoso. É considerado o hino da Reforma, Castelo Forte. E eu acho que é o primeiro hino que a Joana aprendeu a cantar. Ela fazia dueto com a avó dela. Uma coisa linda. Quem sabe um dia a gente vai ouvir ela cantar aqui. Quer cantar hoje, Joana? Não, hoje não. Pessoal, a gente está correndo porque é muito... Já imaginou 500 anos de histórias? Quer dizer, história de lá para cá, mas e antes? E não foi só em relação à Alemanha, isso aconteceu no mundo inteiro. É como se você quisesse aí resumir, condensar a história de 2000 anos do mundo. É impossível, né? Então a gente está fazendo aqui superficialmente, catando algumas coisas aqui, mas eu vou dar depois uma fonte que vocês vão encontrar muito mais, tá bom? Vamos lá, então. Frutos da reforma. O que essa reforma gerou de fato? Primeiro, tradução da Bíblia para o alemão e outras línguas. Até a Reforma Protestante, a Igreja Católica adotou a Bíblia e os sermões em latim, uma língua que o passar do tempo se tornou distante das pessoas e próxima apenas dos estudiosos. Após a Reforma, a Bíblia foi traduzida para o alemão, francês, inglês e também para o português. Em nossos dias, instituições como as Sociedades Bíblicas, Wycliffe e a Allen, no Brasil, têm sido uma força grandiosa na tradução e distribuição de Bíblias e porções de textos bíblicos traduzidos. Os cultos passaram a ser realizados na língua dos povos, tornando mais clara a pregação e ensino do Evangelho. Então, o primeiro grande efeito positivo da reforma foi o direito de cada cristão poder possuir uma Bíblia. Hoje, graças a Deus, alguns têm até 10 ou até mais, né? Faz coleção, isso é bom, graças à reforma. Vocês sabem que uma das histórias, um dos eventos que aconteceu com Lutero, foi que ele encontrou uma Bíblia presa com cadeados, né, lá na biblioteca. Ele tinha acesso aos melhores livros do mundo, mas a Bíblia era trancada. E quando ele descobre e lê aquela passagem de Romanos capítulo 1, acho verso 27, o justo viverá da fé,
É Romanos capítulo 1, eu não lembro o versículo. E isso mexeu tanto com o coração dele, depois nós vamos encontrar isso lá em Hebreus 10, 37, o justo viverá da fé. E a partir desse momento o fogo começa a arder no seu coração. Através da Bíblia. Não há nada mais que pode fazer uma revolução completa na vida de um ser humano que não a palavra viva de Deus. E a palavra viva de Deus nós encontramos na Bíblia. Os homens podem até escrever coisas lindas, ensinamentos maravilhosos, mas nada substitui a palavra de Deus. E este foi um dos grandes efeitos positivos. O outro é missões. Com a reforma, despertou no coração dos crentes o entendimento de que o evangelho deveria ser efetivamente anunciado, sem o interesse de se conquistar novas terras ou subjugar povos. A pregação da palavra de Deus e a salvação das almas perdidas ganhou novo enfoque e muitos cristãos dedicaram-se a passar seus dias no campo missionário. Olha só, quando eles decidiam, os bispos, os governantes, os príncipes, vamos fazer uma missão, pessoal. O que eles faziam? Os bispos estavam ali arregimentados, mas por trás, ou junto com eles, um grande exército. Porque eles iam pregar como? Como que era a pregação? Eles iam para subjugar o povo. Eles iam para conquistar a terra do povo. E uma vez chegando ali, subjugando o povo e conquistando o povo, eles obrigavam aquele povo a se tornarem católicos ou morriam. Isso aconteceu aqui no Brasil com os nossos índios, né? Nós sabemos a história. Vocês já ouviram falar isso aqui algumas vezes. A igreja não pode ensinar como catequese, a igreja tem que ensinar como discipulado. E o que a reforma restaurou da igreja, a missão, você vai para ganhar pessoas, para restaurar pessoas, para ganhar pessoas para o reino de Deus, não para conquistar território, não para conquistar dinheiro, fortuna, o que faziam antes. O surgimento de novas denominações. A ideia da reforma protestante se espalhou na Alemanha e teve rápida aceitação em vários países. Enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero, na França e na Suíça a reforma teve como líderes João Calvino, 1509 a 1564. E o rico, esse cara é rico, hein? O rico Zunguito, 1484 a 1531. Na França e nos Países Baixos, os adeptos foram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, de puritanos, e na Escócia, de presbiterianos. Na Escócia é melhor, hein? O movimento reformador protestante quebrou o monopólio espiritual da Igreja Católica na Europa e abriu caminho para o surgimento de diversas vertentes do cristianismo. No século XVI surgiram as religiões anglicanas, Inglaterra, luterana, Alemanha, a calvinista, França e Suíça. No século XVII surge a Igreja Batista, Reino Unido e Estados Unidos. No século XVIII surge a Igreja Metodista, Reino Unido. E a partir do século XIX, as religiões pentecostais e neopentecostais que ficaram populares nos Estados Unidos, tendo essas últimas a partir do século XX, grande êxito no Brasil. Então, isso aqui é um breve resumo das denominações que surgiram a partir da reforma. Dentre elas, as pentecostais,
Não que no Brasil não tivesse antes as históricas também, como a metodista, presbiteriana, luterana, mas elas não tiveram tanto destaque no Brasil como na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, por exemplo. O que impactou muito fortemente a nação brasileira foi o trabalho pentecostal, lá no início, com a Assembleia de Deus, né, no início do século XX. Depois veio a Cristã do Brasil, vem a Deus é Amor, vem a Brasil para Cristo, e surgiram tantas outras. Aí surge o movimento neopentecostal, Universal, Cristã Maranata, Internacional da Graça, e por aí vem até chegar no Idiamai. O Idiamai é um fruto, é um reflexozinho do que aconteceu lá há 500 anos atrás. Bom, princípios da reforma. 6 princípios notoriaram a reforma protestante. São eles: sola fide, a segunda, sola gratia, terceira, soli Christus, a quarta, soli Deo glórias, a quinta, sola scriptura, sexta, sempre reformandos reformati. Vejamos o que significa cada um deles. Vamos ver o que significa cada um deles. Mas quem gostaria de falar algum significado desses nomes ali? Então não precisa nem da gente passar, vocês já estão... Vamos então para o segundo ponto, né? Sola Fide, já disseram. Essa aqui vocês sabem? Geralmente esse texto aqui você não encontra nos escritos, nos estudos mais tradicionais dos princípios da reforma, não. Esse texto, ele quer dizer igreja reformada, sempre reformando. E aí, esse sempre reformando não quer dizer que as doutrinas, os ensinamentos tenham que ser reformados, não. Mas que essa igreja, ela está sempre voltando ao princípio. O reformate, a igreja reformada, ela não pode deixar de continuar sendo reformada a cada dia. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Bom, a conclusão, eu queria indicar para vocês aqui essas 3 fontes aqui. Nós vamos postar lá depois. Eu não consegui comer. Eu tentei postar, eu não consegui postar lá no... Isso. Depois algum de vocês fazem isso. E esses 3 livros, se vocês lerem isso aí, vão ser muito bom. É claro que tem muitos outros, mas esses aí vão te dar uma base, vão te responder quase todos os questionamentos referentes à reforma, que é o... Estou fazendo propaganda de livro não, tá, pessoal? É o Heróis da Fé, de Orlando Boy. É aquele outro ali, Deus e o seu povo, a história da igreja com o reino de Deus. E depois um Atlas, que me parece que quem fez aqui a faculdade aqui no Novo Dia, esse livro foi vendido ali. Ele dá um resumo, é um resumão da história da igreja, desde lá do início até os nossos dias. Então vocês procuram aí, se vocês estiverem interessados em saber mais, que esses livros aí vão ajudá-los muito. Agora eu queria, não vai dar tempo, talvez um ponto só que eu teria 4 pontos para a gente falar, mas vamos falar pelo menos um aqui.
Posto isso, que nós lemos aí, que nós ouvimos aí, o que é ser protestante? E mais, o que é ser protestante, ficou faltando ali, na atualidade, ser um protestante na atualidade. O que é ser protestante? Pode falar, senhor Lino. Amém. Pai do Senhor. Quem ia falar? Alguém levantou lá a mão? Quando você fala sobre... Pode falar, Jonas. Quando você fala em protesto hoje, o que te vem à mente? Contra alguma coisa? E muitas das vezes você fazer o quê? Uma manifestação. O pessoal fala muito de protesto hoje em cunho político. Né? Tudo que envolve cunho político, as pessoas remetem-se ao protesto. A sentido espiritual, o pessoal vai se conformando, vai levando numa boa. Exatamente. Então, a primeira parte, o que é ser protestante? Ser protestante é o que vocês falaram agora, anteriormente, agora, a esse ponto. É entender os princípios da reforma. Quais são os princípios da reforma? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e glória só. Você entendeu esses cinco princípios? E se você segui-los, você é um protestante. Sim, Murilo. Talvez seja um exemplo atual. Que seja assim um protestante. Só a Escritura. Quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo acerca dos dons espirituais, ele diz assim, ó, olha, estou dando o resumo com minhas palavras, né? Vocês querem falar em língua? Que falem, mas falem 2 ou 3 e que tenha intérprete. Se não tiver intérprete, que fale esse consigo mesmo, não é? Paulo diz assim, ó, melhor seria se eu estivesse no meio de vocês e falasse 5 palavras de forma inteligível do que muitas outras que não fossem inteligível. Por vezes, quando a gente chega a ouvir num local onde o dom de línguas ele está sendo falado de forma diferente do que diz só a Escritura, a gente, para se tornar um protestante, eu preciso voltar à Escritura e dizer, o que diz Paulo a respeito disso? Só a Escritura. Então, esse é um ponto que daria uma outra aula, evidentemente. Mas aqui, só para a gente resumir, nós não podemos confundir aqui o dom de línguas, que é o dom dado pelo Espírito Santo, como a manifestação do Espírito Santo na vida de cada crente no momento da sua oração, no momento da sua devoção com Deus. E muitas das vezes, esse irmão, essa irmã, vai ser impulsionado a orar em línguas estranhas. E isso não tem a ver com o dom de língua que é dado como uma profecia. Porque o dom de língua a que Paulo se refere é um dom de língua como uma profecia. Tanto é que precisa de um intérprete, né? Então, se o manifestar do Espírito Santo naquele momento, e tem 2 ou 3 falando em língua, e essa manifestação, tem ali o discernimento do Espírito, vai verificar que isso é uma profecia que Deus está querendo deixar para a igreja, aí sim, há necessidade de um intérprete, um dom específico também do Espírito Santo, para que possa ser, para que fique entendido por todos. Mas isso aqui, nós teríamos que entrar em outra aula para falar hoje, a manifestação do Espírito Santo, que é uma oração, e nós vamos ver exemplos no Novo Testamento, na igreja primitiva, de momentos que esses irmãos, cheios do Espírito Santo, oraram em línguas, falaram em línguas. Mas vai ficar para uma outra ocasião a gente falar mais sobre isso. Mas
o princípio está correto. Se isso fugir da Bíblia e se tornar apenas, como nós podemos dizer em alguns lugares que as pessoas usam que nós chamamos de meninice, aí nós estamos frontalmente contra a Bíblia, e aí sim há uma necessidade de uma correção, uma necessidade de que cesse isso e volte para a Bíblia. Outro ponto, e ainda nesse, então, você entendeu, é só a Bíblia, é só a graça, é só Cristo, é só pela fé, você é um protestante. Agora, como ser um protestante na atualidade? Vamos ao segundo ponto, para a gente ver qual é a origem do termo protestante para os reformadores, para entendermos como nós podemos ser protestantes nos nossos dias de hoje. Quem está com o microfone, por favor? Em 1529, os estados evangélicos alemães protestaram contra a resolução da Dieta de Speyer. A Dieta era uma espécie de assembleia convocada pelos reis de uma região, numa atitude déspota. A Dieta alemã havia determinado que, nas regiões de maioria luterana, a minoria católica teria liberdade religiosa, enquanto que nas regiões predominantemente católicas, as minorias luteranas não poderiam exercer a sua fé. Os luteranos, crentes reformados, reagiram com a formulação de uma declaração que afirmava as convicções consideradas por eles inegociáveis para o testemunho da fé cristã. Tal declaração repugnava alguns aspectos do catolicismo romano. Foi esse episódio que deu origem ao título Protestantes, forma como os católicos começaram a tratar os filhos da Reforma. Então vejam, como surgiu o termo protestante? Logo depois da Reforma, como vocês viram ali, reuniu-se os príncipes e disseram, olha, onde a maioria são crentes, são evangélicos, são protestantes, são reformados, há uma liberdade de crença. Cada um cultua o Deus que quiser. Mas aonde for de maioria católica, não. Aí tem que prevalecer o catolicismo. O que fizeram os irmãos? Não aceitaram. E eu chamo a atenção para essa série de medidas, série de propostas indecentes que estão sendo estudadas e em vista de serem aprovadas pelo nosso parlamento, pelas casas legislativas do nosso país. Qual vai ser a nossa posição como cristão? Como eu posso ser protestante neste momento? É ir para a rua, fazer barricada, destruir patrimônio público, destruir patrimônio alheio, tampar ovos, tomate, fogos, agredir a polícia, é isso que é protestar? Não. Qual é o nosso protesto? É nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. Olha, eu não aceito isso, a minha família não aceita isso, a minha casa não aceita isso, a minha igreja não aceita isso, porque nós estamos pautados pela palavra de Deus. Ah, mas é lei para vocês. Nós não podemos obrigar o mundo a não fazer as atrocidades que eles querem fazer, não. É claro que nós temos que, como cidadãos, é isso? Nos posicionar politicamente para que isso não venha a ocorrer. Mas se caso vier a ocorrer, nós como cristãos, não podemos obrigar essas pessoas a não fazer o que elas querem, não. Agora, o que não pode fazer é nós, como cristãos, fazer esse tipo de coisa ou apoiar, né, ou contribuir para que isso venha a ser feito na nossa casa. Quando eu digo na nossa casa que tem a bênção de Deus, que está protegida por Deus, e na nossa comunidade. Então, cada um de nós temos que permanecer com o espírito de protestante. Hoje em dia, ninguém mais fala protestante, né? Evangélico, cristão, gospel, mas ninguém fala protestante. Na verdade, nós temos que ser
protestante, ou seja, protestar contra os desmandos, protestar contra as coisas que vêm contra a palavra de Deus. Somos protestantes? Amém. Amém. Qual a diferença do catolicismo? Eu ia falar, mas... Agora, os princípios da reforma estão sendo vividos pelos crentes da atualidade ou há uma necessidade de uma nova reforma? Vem de casa porque ela quer ser curada, ela vem de casa porque ela quer uma outra casa maior e por aí vai. Para mim, isso está igualzinho do jeito. Quem mais? É só pontuar aqui, pessoal, quando a gente fala que a igreja hoje precisa ser reformada, a gente não pode generalizar. A gente entende que existe igrejas que tomaram rumo hoje completamente ao contrário da Bíblia. Porém, outras ainda estão, ainda que lutando firmemente, se agarrando. Nós temos ainda, no nosso país, homens compromissados com o reino de Deus, que oram, e esses homens vão lutar, como eu creio que é o posicionamento dessa igreja. Entendeu? Em algumas questões, a gente precisa ainda voltar. Porque o grande problema é que às vezes a gente generaliza e fala, o mundo entrou na igreja, a igreja precisa se reformar. Não todas, existem algumas que a gente entende que tomaram rumo todo. Exemplo, igreja que vende uma caneta por R$500 e te propondo, se você comprar essa caneta, aquilo que você assinar com essa caneta, Deus vai te dar. Isso aí é a mesma coisa que indulgência. Uma igreja dessa precisa se reformar. Mas outras não têm esse posicionamento, que a gente não pode generalizar. Eu acho que sempre todas as igrejas evangélicas devem fazer uma leitura de si, olhando para a Bíblia Sagrada, e ela vai ver que todas elas, em algumas questões, precisam voltar. Uma porcentagem maior em umas, ou porcentagem menor em outras. Porque quando a gente olha lá para a igreja de Apocalipse, né, todas as igrejas lá, Deus tinha algo a favor, mas também tinha algo contra. Muito bem. Agora, só para a gente concluir esse ponto, olha só. Vamos voltar lá no início da reforma. Existia essa igreja que estava totalmente avessa, totalmente contra a Bíblia, a vontade de Deus, mas existia muitos outros, um pouco antes de Lutero afixar as teses lá, aconteceu em Florença, aconteceu no Reino Unido, aconteceu na República Tcheca, avivamento de milhares de pessoas que estavam bem intencionadas, assim como existe hoje no nosso país. Mas aí, então, a pergunta é o seguinte, não seria o caso de separarmos agora o que verdadeiramente representa ou que está alinhado com a Bíblia e aqueles que estão totalmente fora? A irmã Miriam pediu aqui primeiro, rapidamente, irmã Miriam, depois o irmão vai falar aqui, que nós vamos encerrar em 2 minutos. Não falando do microfone que eu vou falar, pode sair ali, fica aqui. Eu fiquei assim assustada e eu fiquei assistindo. Quando eu vi na televisão, de canal, eu olhei assim, aí tinha uma pastora. Leva para ele. Não, tinha uma pastora. Leva para ele. Tinha uma pastora, não é igreja, uma outra igreja com os humanos, uma roupa assim e tal. Aí eu fiquei olhando assim, porque achei curioso, né? Deixa eu ver o que bom. Da igreja, né? Aí eu olhei, aí estava vendendo unção a R$600. Você vê a unção 600, eu fiquei assim, quê? Aí eu pensei, não, mas eu fiquei, olha, ó, pelo Deus que eu
o que nós estamos vivendo. Irmão Bruno. Só sobre o que o pastor falou ali, e eu tenho em mente, será que a gente vê Martim Lutero lutando, né, e indo até pregando lá as 95 teses dele, e se a gente não combater isso, né, se a gente tentar maquiar isso, e a gente está dentro da igreja, está vendo que outras igrejas estão tendo e estão vivendo esse problema, vendendo indulgências, e a gente está se calando, será que a gente não está sendo conivente com o erro da outra igreja? Porque como a igreja em geral vai viver uma reforma protestante, né? Como a gente quer que viva uma nova reforma protestante, se não tem quem fale da reforma protestante e do erro deles. Como a gente, como igreja, deveria se posicionar para que eles conseguissem enxergar que há algo que está errado lá. E não a gente ficar calado, não, a nossa igreja está bem, a gente está bem, está tudo certo. Mas se eu entendo que há uma outra igreja e que lá há alguns irmãos em Cristo que fazem parte do corpo de Cristo junto comigo, e eu não falo que tem algo de errado lá, porque um ou outro está vendendo indulgência, porque eu acredito que nessas igrejas grandes aí que estão sendo, que o pastor, o líder ou o apóstolo, né, vende indulgência, eu creio que lá há irmãos que conhecem Jesus Cristo e que vivem verdadeiramente a fé ali e realmente está sendo enganado pelo seu líder. Não é da minha responsabilidade, da responsabilidade de todos, como igreja, ir lá e protestar contra isso? Aí, vamos voltar ao 6º ponto dos princípios da reforma. Sempre reformando, reformate. O que significa? Igreja reformada, sempre. Igreja que protestou, sempre. Cabe a cada um de nós a protestar a cada dia. Nós não podemos fechar os olhos e deixar de apontar o erro, seja lá de quem quer que seja. Como Igreja de Jesus, como um Martim Lutero, como um João Calvino, como um Zwinglio, como um John Hus, o Wilker, nós temos que combater esse estado de coisas que aí está. Seria aproveitar as oportunidades. Eu não vou atacar o irmão da outra igreja, vou lá, vou falar contra, mas toda vez que o assunto for abordado próximo a mim, eu tenho por obrigação abrir minha boca e falar o que a Bíblia diz a respeito, ou o que eu entendo a respeito. Porque eu
ela não está indo em lugar nenhum, porém ela não é mais. Então, assim, e para mim isso foi assim, uma surpresa, ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu sei que eu participei disso. Amém. Não, entendo, talvez eu tenha falado aqui de uma maneira e pode ter sido levado o entendimento dessa forma, de atacar. Mas eu não falo de atacar, eu falo sim de se posicionar. Hoje a gente tem infinitas formas de se posicionar dentro da sociedade para causar um efeito. Por exemplo, através do Facebook. Será que eu não estaria, que hoje é uma mídia muito forte, não teria que estar dentro do Facebook ou dentro de uma mídia dessa, falando a respeito da reforma protestante, falando a respeito de indo contra aqueles que estão praticando isso? Eu não estou falando de denominação A ou B, ou atacando o nome ciclano ou fulano. Está falando sim da reforma protestante, falando contra essas pessoas que vendem toalhinha que subiu no monte, contra o óleo que foi ungido no monte tal, ou contra a caneta que escreve e você vai receber. É disso que eu estou falando. Será que a gente não deveria já estar posicionado e atacando, não as igrejas e as pessoas, mas atacando a venda de indulgências? Eu creio que a palavra do Senhor vai falar o quê? Que a verdade liberta. Eu acho muito mais proveitoso, ao invés de combater, simplesmente anunciar a verdade. Simplesmente anunciar a Bíblia. Porque a partir da verdade, a verdade te liberta, o Espírito Santo te convence. Muito bem. O pastor está me dizendo aqui que na próxima semana ele vai também dar continuidade a esse tema aí, a gente vai poder... o que foi começado hoje, o pastor, na próxima semana, vai conduzir, quem sabe a gente chega ao término deste assunto. Obrigado, pessoal, desculpa aí eu ter passado o tempo aqui, tá? Esse assunto não dá para correr. Agora que começou aí as perguntas, só para a gente pensar nisso, Jesus falou assim, chegaram para Jesus e assim, mestre... Jesus falando a parábola, chegaram para o dono daquela serva, falaram, mestre, nós plantamos lá naquele campo, não foi só o trigo, como é que tem lá um monte de joio? Vamos lá arrancar esse joio? Aí Jesus falou assim, não, deixa os dois crescerem, porque o trigo vai ser recolhido para o celeiro e o joio vai ser queimado, deixa crescer um, porque pode ser que quando você arrancar o joio, você arranca o trigo também. Então, a gente vai destrinchar isso dentro disso aí, que a gente precisa combater, a gente precisa falar a verdade. Mas qual é a forma? Deixando para você, tá, meu irmão? Domingo que vem não tem escola, porque é a nossa Santa Ceia. Mas, isso que eu falei aqui do trigo é só para jogar uma pimentinha aí, tá? Para a gente pensar no assunto. Aí, na outra semana, o pastor volta, aí trazendo esse assunto que... Aí todas as perguntas voltadas nesse tema aí, pessoal, pode fazer bastante ponto de discussão, pastor, tá? Porque aí a gente trabalha mais os pontos de discussão. Se o senhor me permite, pastor, então eu queria aqui reforçar aquilo que nós já dissemos antes. Haveria necessidade de uma reforma hoje? Se houver essa necessidade, como se daria essa reforma? O Wilson quer falar na próxima reunião. Ele pode formular a sua pergunta, pode trazer, tá, pessoal? Vamos ficar de pé? Pode ficar de pé. Pode formular a sua pergunta lá, escreve ela e vamos discutir esse tema aí, porque, pessoal, do jeito que o negócio está indo, não pode ficar. Essa é a verdade. O caminho que a igreja, muitos líderes estão tomando, não pode ficar. E a gente não pode ficar calado. O que a gente pode fazer para ajudar, pessoal? Então, vamos pensar nisso. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, refletindo sobre a Tua palavra. Muito obrigado, pastor Antônio, que conduziu esse tema, Senhor, com maestria, de entendimento, sabedoria, graça, para que a cada domingo, Pai amado, a cada tema abordado aqui, venha ser, Pai amado, um tema que vai trazer para a nossa vida crescimento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.